Você ama o seu filho, mas não se reconhece mais. De repente começa a achar que o problema é você. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reencontro de Mãe. Eu recebo mensagem diariamente de muitas mães nas minhas redes sociais, relatando, o quanto elas se sentem feias, o quanto elas se sentem perdidas, o quanto elas até choram no banheiro, porque é o único lugar que elas têm pra fazer isso, e ficam sozinhas, Muitas vezes não. E eu sinto também que parece que nenhuma delas se sente autorizada em falar sobre esse assunto. E pra muitas pessoas é algo fútil, Reclamar da maternidade ser algo que tu tanto quis, que tu tanto sonhou. Uma das principais coisas que a maternidade rouba de nós mulheres, sem pedir permissão, é a nossa identidade. É uma dor real que muitas das mães sentem hoje. Cerca de 65% das mulheres que se tornam mães, elas têm essa perca de identidade. Elas não conseguem mais se reconhecer, elas não sabem mais do que gostam, elas não sabem mais lugares que elas querem frequentar. Eu li algo também que falava sobre o autoabandono silencioso, vocês já ouviram falar? É algo que vai acontecendo dia após dia, não é aquela coisa assim que chega pra devastar. Não é do dia pra noite que a gente acaba tendo toda essa confusão dentro de nós. Por exemplo, ganhei minha filha dia 17 de novembro de 2023, e no dia 18 eu já não sabia mais quem que eu era. Não foi assim, tá, gente? Tem toda também uma preparação ali na gravidez, que já vai mudando a nossa mentalidade. Mas quando a Bela nasceu, foi dia após dia que me fez eu realmente ir me perdendo de mim mesma, me auto-abandonando silenciosamente. A gente acaba tendo muitas demandas no dia a dia. É a amamentação, quem amamenta no peito, é trocar fralda, é fazer dormir, é limpar a casa, é fazer almoço, é trabalhar, é fazer mil coisas ao mesmo tempo. E tem toda a questão também do sono, A gente fica sem dormir, então isso acaba tendo um impacto muito grande, no nosso humor, na nossa falta de vontade de nos cuidar. A gente realmente não nos prioriza, até porque não é importante, A gente acha que não é importante. A nossa prioridade do momento são os nossos filhos, é o nosso filho que acabou de nascer, por exemplo, e a gente vai se deixando pra depois e vai se auto-abandonando. Uma coisa que eu notei muito em mim também, que eu me olhava no espelho, logo depois que a Bela nasceu, e não era assim aquela coisa de eu me achar feia, sabe? Eu não acordava e pensava, nossa, como eu sou feia. Era algo assim muito de me olhar no espelho e pensar assim, meu Deus, quem que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? É aquele luto silencioso também de querer aquela Jennifer lá do passado, mas entender que ela nunca mais vai existir. Comecei a perceber assim que tinha muito tempo antes, que eu podia sair a hora que eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse, que eu podia dormir a hora que eu quisesse, que eu tinha tempo pra ficar na frente do espelho, me arrumar, fazer um babyliss, que eu ia na academia super tranquila, ficava lá ouvindo música e treinando. E era essa falta que eu sentia da Jennifer, mulher, que queria fazer essas coisas, mas que ao mesmo tempo queria só priorizar a filha. E o pior de tudo isso é a gente sentir culpa por sentir falta de nós. No início, do meu pós-parto ali, eu realmente não conseguia pensar em outra coisa a não ser na Bela. Eu era uma mulher completamente transformada, que eu não tinha mais aquela vaidade que eu sempre tive, E que eu precisava encontrar em algum lugar aquela Jennifer que gostava de se arrumar, aquela Jennifer que tinha sonhos, que tinha carreira, que tinha tudo. Eu precisava encontrar um ânimo dentro de mim pra eu existir, não só pra mãe existir. Você consegue entender a diferença? Porque eu, como mãe, eu tava me saindo muito bem, eu tava me doando 100% pra maternidade, que era algo muito novo que eu tava vivendo, mas eu não tinha força, eu não tinha ânimo pra encontrar a Jennifer, que era uma mulher também. Foi um processo de reconstrução, eu precisei me reconstruir dia após dia. Eu lembro que o chefe chegava em casa do trabalho, ele era CLT, e eu ficava o dia todo com a nossa bebê em casa, então eu não trabalhava fora, Até porque ela tinha 3, 4 meses, assim. Então eu não via a hora dele chegar em casa pra eu poder alcançar a Bela pra ele, pra eu tomar um banho, tirar aquele sutiã de amamentação, aquele pijama. Gente, juro por Deus, hoje, se eu engravidar novamente, eu quero fazer tudo diferente, porque a gente teve uma experiência muito forte, mães de primeira viagem vão me entender. A gente quer fazer o melhor, pela nossa criança, pelo nosso filho, e a gente realmente se deixa pra depois. Não sei como é que são as mães de segunda viagem, mas eu quero fazer diferente. Lembro assim que eu acordava, eu só vivia aquele dia
amamentando, fazendo dormir, e eu não colocava uma outra roupa. Eu não prendia o cabelo direito, eu só fazia um coque, ficava de pijama o dia inteiro. Você tem noção do que é isso? Ficava de pijama o dia inteiro, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade pra fazer as coisas. Eu ficava com a minha bebê, a gente brincava, a gente caminhava lá fora. Eu tenho muitos vídeos, né, que eu postei lá nas minhas redes sociais da minha maternidade, bem no início, então se vocês quiserem ver, tem que rolar lá pra baixo, no meu perfil do Insta. Postava muito da nossa rotina, era algo muito leve, porque eu sempre tentei trazer leveza, né, pra minha maternidade, mas esse peso, né, que a gente fala sobre se esquecer da gente mesmo, é algo que eu não quero mais trazer pra minha próxima maternidade, porque eu senti isso na pele. Eu realmente fui me abandonando aos poucos, e quando eu notei isso, era quase tarde demais, sabe? Depois de 1 ano e meio praticamente, que eu comecei a pensar, meu Deus, opa, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu não lia um livro, eu não sentava assim, olhar para o céu, tomar um café, um chá. Eu não tinha esse momento meu, sabe? Eu lembro assim que eu tinha umas noites bem difíceis, a Bela acordava de 2 em 2 horas, então eu não conseguia acordar cedo no outro dia. Hoje eu já penso diferente, que se eu conseguir acordar mais cedo, gente, que seja meia hora, existe assim uma vida antes do bebê acordar. Tirar esses minutinhos pra ti faz toda a diferença. E acredito que na minha próxima maternidade eu quero fazer isso com certeza. E quando você entender que você não tá quebrada, não tá esquecida, que você só tá em transição, as coisas começam a mudar completamente. A gente precisa tomar uma decisão de se colocar dentro da nossa rotina. Como eu não saía muito pra rua ou, né, para trabalhar, isso foi algo que me fez também esquecer de mim, porque eu pensava assim, bom, eu tô em casa, vou ficar de pijama, vou ficar de cabelo preso e assim, ninguém vai me ver mesmo. Só que aí que tá o ponto dessa conversa. A gente acha que tem que se arrumar pros outros, que tem que se cuidar pros outros, mas gurias, isso é sobre vocês se reconectarem com vocês mesmas, se reconstruírem dia após dia. Se você se colocar dentro da tua rotina, vocês vão ver que a mudança vai acontecer, tá? É algo que a gente vai criando ao longo dos dias, e se colocar dentro da rotina parece que é tão difícil, né? Porque a gente nunca tem tempo pra nada, a gente tá sempre correndo, é o trabalho, é a casa, né? Quem tem mais que um filho são os filhos. Então, é uma correria, é o casamento, é tudo. E você pensa, eu não tenho tempo de fazer uma maquiagem. Capaz, maquiagem pra quê? Isso é futilidade. Se você acordar de manhã cedo e continuar com o pijama ou colocar uma roupa bem confortável, vai ser o mesmo trabalho de você colocar uma blusa mais arrumada e um shorts mais confortável, mas que seja arrumado também. Quando você for prender o cabelo ali, vai ser a mesma coisa que você fazer um rabo de cavalo bem bonito e hidratar o teu rosto. Hidratar o rosto, passar um blush que seja pra dar uma vida. Então, assim, isso são coisas que levam 5 minutos, tá? 5 a 10 minutinhos no teu dia. Você lê uma página de um livro, que tu senta e se reconecta contigo mesma. São várias coisas que vocês podem ir fazendo pra ajudar nesse processo. E se você tá passando por isso, tá se sentindo assim como essas seguidoras minhas que me mandaram essas mensagens, né, que responderam aos conteúdos, falando desse esgotamento mental, dessa falta de tempo, dessa falta de identidade, quero deixar isso aqui pra vocês, então. Tudo é um processo, vocês estão soterradas dentro de uma rotina, dentro da maternidade de vocês, e pode ser que leve um tempo, mas vocês vão conseguir sair disso, tá? Esse canal foi criado pra isso, tá? Eu consegui passar por uma fase difícil da minha maternidade, difícil, digamos, né, na questão de realmente se perder totalmente, se doar pra maternidade, esquecer quem era eu mesma, e vivendo, né, dia após dia, eu fui conseguindo me reconectar comigo mesma, me reconstruir e entender que eu nunca mais vou ser aquela Jennifer de antigamente, que eu vou ser que eu sou uma nova Jennifer, uma nova mulher, né, com novos propósitos, com novos sonhos, com carreira, com trabalho, com família, com tudo, e que principalmente a minha filha, ela vai crescer vendo a mãe dela ser o que ela sempre quis, sabe? Eu vou ser o reflexo da Bela. Então ela precisa enxergar em mim uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher vaidosa, uma mulher que cuida de si mesma. A alimentação, desde o modo de se vestir, desde os minutinhos que eu tiro pra mim, pra ler o meu livro. Isso é muito importante, a gente entender que quando nós, né, estamos bem, estamos reconectadas com nós mesmos, a gente acaba tendo uma vida mais leve, uma maternidade mais leve, um casamento também mais leve.
E isso impacta em tudo, né? E se você acredita que o problema é você, eu quero te dizer que o primeiro ponto de partida é você entender e aceitar que você está passando por um momento e que tudo bem você se perder um pouco de si. Porque ninguém vai se reencontrar negando esse desencontro. Então, quando você entender que você se perdeu, que tá tudo bem, que é uma fase, e quando você começar a criar hábitos para conseguir mudar e se colocar na rotina para fazer diferente, você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Nesse canal a gente vai falar muito sobre identidade, sobre pós-maternidade, sobre se reencontrar. Além disso, eu vou trazer muitas dicas para vocês de tudo que eu venho vivendo na minha maternidade também, sobre moda, sobre estilo, sobre voltar, né, a se enxergar como mulher. E no próximo vídeo eu vou trazer um tema bem legal para vocês. Por onde começar quando você se sente perdida após a maternidade. Então eu vou trazer muitas dicas para vocês, vai ser muito legal. Já quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem, deem muito like, compartilhem. Isso vai me ajudar a crescer com o canal aqui. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui embaixo para mim se você se perdeu após a maternidade, qual foi a parte mais difícil para você, que eu vou amar saber. Essa semana já sai mais um vídeo aqui no canal. Beijo e até mais!